atenção, depois a gente faz, né, na prática aí, convido vocês a fazer. Só na aula passada nós começamos a ver a questão de leitura de dados, né, entrada de dados, que a gente faz através da classe Scanner. A gente fez um exemplo. E depois a gente vai fazer o exemplo aqui, e a partir desse exemplo, com todos os exercícios, né, que a gente já fez, a gente vai transformar ele para Java. Tem o Visual G, vou transformar o exercício em Java. Tá? Esses exercícios, depois eu vou fazer como fazia no semestre passado, vou criar uma atividade para cada um, vocês vão anexar as atividades, né, e eu vou corrigir. A diferença é que dessa vez eu vou dar uma data para a entrega das atividades. Não significa que vocês não podem entregar depois. Tá? É só para eu poder me organizar, para eu conseguir, né, fazer o retorno para vocês. Antes eu conseguia olhar o Visual G, bater o olho e era mais fácil para mim. Só que o Java, vocês vão ver, tem muito mais recurso, então vocês podem fazer até de maneira diferente que vocês já vinham fazendo. Então, digamos, aquele básico de algoritmo que, digamos, mudaria de um para outro alguma coisinha, muito pouco, uma variável e tal, no Java também acaba mudando bastante, tá? Porque tem muito recurso, de repente vocês vão utilizar um recurso que não tem aqui, né? Se vocês precisarem na internet vai ter muito mais coisas, né? Diferente do Visual G. O Visual G é limitado, Java não. Claro que se vocês começarem a usar comando avançado, eu tenho que falar assim, ó, aqui não vamos usar ainda, né? Ou aqui, de repente, eu nem usei, porque o Java tem coisa assim que é até imaginável pensar que todo mundo sabe tudo de Java. Né? Tem bastante conhecimento, mas tudo de tudo é difícil. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Temos aqui um exemplo do área de retângulo. Então, é o mesmo exemplo que a gente tinha na apostila para o Visual G. Todos os comandos em português, né, em algoritmo, e a gente vai transformar ele para código Java. Primeira coisa assim, sempre vocês vão ter o import da classe Scanner. Quando tiver um layer, sempre que tiver um escreve layer, vocês vão ter esse import aqui. Vocês lembram que poucos exercícios a gente não tinha uma entrada de dados, ou seja, para ler alguma coisa do usuário, digite, escreva alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é de repetição. De repetição a gente só mostrava direto alguns números, lembra? Aí às vezes mostrava os números, mostrava a soma. Então aqueles não tinham interação com o usuário, né? Era direto. Mas são poucos. Então a maioria deles tem entrada de dados, daí vocês vão usar a classe Scanner. Esse nome aqui, vocês vão ver que ele vai ser criado justamente quando a gente criar o arquivo já. Não precisa se preocupar assim, que nome que eu vou dar? Quando você criar o arquivo, você vai ter que dar um nome para ele. Aí o public set void main, ele já vai trazer também, né? Comentei nas aulas anteriores que se não tiver esse daqui, eu não consigo fazer com que ele execute, ele não testa o arquivo. Né? Então, se a gente observar lá no NetBeans, esses arquivos aqui, eles vão ter que estar com o playzinho, tá? Isso significa que ele tem esse play, aí ele é uma classe que tem public set void main e pode ser executável. O Java, não necessariamente um arquivo Java é executável, a maioria não é. Daí outro detalhe, né, daí na apostila, sempre que a gente precisar declarar as variáveis, né, como a gente não tem var, não tem uma área de var, de preferência, coloquem no início, né, antes de fazer o escreve layer. Tá? Comentei que o Java, ele aceita a declaração em qualquer momento. Né? Eu poderia colocar a declaração aqui da base, depois da base declarar de novo a altura. Ele aceita. Só que não é um padrão de programação. Né? O ideal é sempre iniciar as variáveis no começo do programa. E daí as fórmulas, né? Alguma coisa pode ser que mude. Então, por exemplo, o Java, ele aceita eu mostrar um valor que seja uma variável inteira, só que ele armazena um valor decimal. Tá? Só que na hora de mostrar, ele vai mostrar só o valor da parte inteira. Então, tem algumas coisas assim que a gente vai ter que, ao longo dos exercícios, observando e vocês me perguntando se é isso, se está certo ou não. Mas o geral é o quê? Lá a variável estava real, então aqui vocês usam float. Lá estava inteiro, aqui vocês usam int. Lá se tivesse caractere, tipo texto, aqui vocês vão usar string. O string, ele é maiúsculo, tá? Isso a gente vai ver alguns exemplos. Então,
O float, int, double, ele é minúsculo, o string já é maiúsculo, porque o string é uma classe no Java, não é um tipo primitivo. Então, algumas coisas, assim, são detalhes que a gente vai fazendo, vai observando a partir do momento que a gente vai fazendo os exercícios. Tá? Então, vamos por real é float. Real float. Inteiro int, isso. Tudo minúsculo. Eu pensei que aquele float ali seria variável. Float é o tipo dela. Isso. Aí o nome, lembra que o nome a gente dava em português, o nome que a gente define, né? Então, área, base, altura, tudo em português, né? Já o float não, já é reservado do Java, o tipo dele. Então, assim, vou fazer, digamos que eu tenha, né, o exemplo lá em Visual G, o exemplo que vocês têm, mas os exercícios. Então, cada exercício que for pedindo ali, vocês vão ter ele em Visual G também. Então, o que eu sugiro? Deixem metade da tela o NetBeans aberto e a metade o código Java, ou até um pedaço menor, não precisa ser meio, né? O código do Visual G para você só observar o que você vai colocar ali. Né? Eu faço um exemplo bem certinho aqui. Mas para fazer, né, criar um arquivo, né? Da mesma forma que a gente vinha fazendo, clico em cima do pacote, botão direito, novo, Java Main Class, para quem está no laboratório, para quem está em casa, classe Java principal, né, que é esse com o playzinho aqui, ó. Aí o nome. O nome, vou colocar aqui área retângulo. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, lá, exercício 1, exercício 2, exercício 3, né? Com a primeira letra maiúscula, de preferência. Não vou poder colocar espaços, não, ó, se você colocar um espaço aqui no nome do arquivo, ele não vai aceitar, ó, já dá erro. Então, o nome do arquivo, o nome da classe tem que ser seguindo as regras que a gente conhece, sem espaço, sem acento, né? De preferência, começando com letra maiúscula. Então, no exercício poderia ser exercício 1, exercício 2, exercício 3, ou também pode ser exercício, ou exer, né, média, exer nota, exer percentual, reajuste, salário. Então, vocês podem dar nomes, tá? Pode ser nomes grandes, não tem problema. Só que é importante vocês definirem um nome que vocês lembram depois que são exercícios. Né? Não adianta colocar lá teste 1, teste 2, teste 3. Depois, se vocês forem fazer um trabalho, eu lembro que eu fiz um exercício desse daí, né? Bem parecido. Aí você vai lá nos seus arquivos, e agora, qual que é? Ou então você coloca lá o nome, né? Por exemplo, aqui, o Romildo acabou de chegar. Romildo 1, Romildo 2, Romildo 3, Romildo 4. Né? Daí eu vou precisar assim, Romildo, você fez um exercício assim, o exercício 3 da apostila. Daí você vai olhar assim, e agora, mas qual que é o exercício 3 aqui dentro dos meus, né? Então, é questão de organização. Isso ajuda vocês depois. Né? Então, eu vou usar a área retângulo aqui, porque, ó, se a gente observar aqui na apostila, né, tá? Área retângulo e aqui, área retângulo. Botando aqui, área retângulo, vou dar um finalizar, né, para quem manja bastante do inglês, o finish, também, vai aparecer para vocês. Olha, ele já aparece aqui public class, né? Então, se você for copiar da apostila, tem que observar que algumas coisas já estão aqui, ó. Public class, área retângulo. A gente observar aqui, public class, área retângulo. Se eu copiar de novo, vai dar erro. Não pode ter dois public class. Public static void main, já está aqui. Observar também na apostila, public static void main, já está aqui. Então, tem que observar o que já tem e o que não tem. Se eu pegar e copiar aqui, vai acontecer o que eu falei para vocês na aula passada, ele vai aparecer um errinho, mas o Java a gente já corrige ele. Qual que é o atalho para a galinha? Ctrl E, nossa, já estão cracknas. Ctrl V, atalho para organização. Alt, Shift, Alt, Shift, F. Alt, Shift, F. Aí, assim, por que está aparecendo esse erro do scanner? Vocês lembram?
Isso, tem o código do import, né? Ou eu posso copiar, né? Ou posso vir aqui e arrumar direto, né? Vim aqui, ó. Clico aqui. Não apareceu adicionar import aqui, eu não gostei. Quando aparecer para criar classe, vocês não criam não, tá? Vou copiar o import aqui para ver se vai daí. Como é que funciona de um dia e outro? Aqui já arrumou o nosso errinho, né? Lembrando que eu posso executar direto, aqui ele está em negrito, né? Se observar que o nome do arquivo está em negrito, eu posso executar direto, ele já salva, tá? Mas é sempre importante quando vocês estiverem principalmente digitando, né? Vão salvando, Ctrl S aqui, né? Rapidinho, então, para não perder muito tempo, né? Então, se vocês observarem assim os arquivos, ó, quando não tiver em negrito assim, é porque ele já está salvo. Executar direto aqui o nosso Shift F6. Aqui ele já está pedindo, né? Digite a base, vou digitar lá 25. Agora a altura eu vou colocar 12. Ele vai mostrar o resultado, né? A área do retângulo é 300. Então, a forma da gente digitar, informar, de escrever ali, é igual lá no Visual G, só que vai aparecer na tela embaixo, não é aquela tela preta, né? Então, é só isso que muda. Agora, os códigos, a programação, sim, muda bastante. Tá? E volto a repetir. Não é para decorar comando, não se preocupe em decorar, porque os comandos vocês vão ter sempre um apoio, vão ter sempre um guia de referência, às vezes vai ser o caderno, às vezes vai ser a própria apostila, né? Hoje quem programa em qualquer linguagem não fica decorando o programa. Claro que o básico tem que saber, mas você não vai ficar decorando, tem uma função que faz tempo que eu não uso, vai pesquisar como uso, né? Dentro do próprio sistema, né, tem formas de utilização, isso é bem comum, né? Tem que saber programar, saber resolver um problema, mas não necessariamente ficar decorando os comandos, tá? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Pessoal de casa aí? Tá na hora da prova, né? Vou encerrar essa gravação aqui, depois eu vou fazer um outro exemplo.